Pela misericórdia de Deus e pela sua graça, estamos de novo juntos para mais uma mensagem da palavra dele ao nosso coração. Nós vamos continuar falando sobre o assunto que está aqui em discussão, o maior milagre realizado por Jesus durante os 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério que ele teve aqui no mundo. Portanto, nós estamos vasculhando a Bíblia, estudando a Bíblia juntos, e nós estamos vendo algo importante. Lembra que nós vimos que os milagres realizados por Jesus têm um caráter profético, tinham um caráter profético a fim de que autenticasse Jesus por parte dos homens, porque por Deus ele já era autenticado. Como disse Lucas, escrevendo Atos 10:38, que ele foi ungido e autorizado por Deus para isto. Mas da parte dos homens, ele precisava ser visto como realmente era e é o Filho de Deus e também é Deus. Vamos então mostrar hoje que Jesus curou doenças de todos os tipos que se possa imaginar. Ele curou todos os tipos de doenças, as mais variadas doenças pelos seus nomes conhecidas, assim, e que se possa imaginar. O tempo não nos permite. Como disse João, tudo que ele fez e disse, se fosse escrito, o mundo não caberiam os livros, ou não caberia os livros que fossem escritos. Vamos aqui, mais uma vez, para uma síntese daquilo que Jesus fez, mostrando alguns episódios interessantes da Bíblia, no que diz respeito aos milagres de cura realizado por ele. Vamos lá. Vamos ver o que Lucas disse no capítulo 7. Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos, que deu a introdução aqui ao nosso assunto. Lucas capítulo 7, verso 21, Lucas escreveu o seguinte: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Só aqui já nos dá uma ideia de quanto tipo de enfermidade Jesus curou as pessoas que se encontravam ali naquele momento. Lendo o capítulo em pauta, que é o capítulo 7 de Lucas, verso 21, se você tiver uma Bíblia, por favor, não temos o tempo suficiente aqui para estarmos aqui mastigando tudo que seria o necessário, quer dizer, estudando de verdade, mas você pode fazer isso em casa, pega os textos, anote num caderno. Se isso lhe é curioso, puxa vida, deve ser curioso, pegue a Bíblia, anote um papel e anote, depois lê na sua própria Bíblia, e você vai ver que nesse versículo 21 do capítulo 7 de Lucas, Jesus realizou uma série de curas relacionadas a uma série de doenças diferentes. Ainda no capítulo 8 de Mateus, voltando aqui para o livro de Mateus, Mateus capítulo 8, olha o que diz o escritor também Mateus, o servo e apóstolo e discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 8, eu quero ler os versos 16 e 17. Diz o seguinte, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Não apenas os endemoninhados, mas todos que estavam enfermos, ou todos os que tinham um tipo de doença, Jesus os curou. O verso 17. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Se lembra que nós, na introdução, mostramos que o ministério de Jesus, esse ministério de curas do Senhor Jesus, tinha muito a ver com as profecias, está atrelado diretamente às profecias. É uma questão de cumprimento de profecia, só para você não se enganar. Aqui, Lucas
falou sobre esse assunto, das curas que Jesus realizou de muitos enfermos, de muitas doenças. Agora Mateus diz que ele ali chegou e curou a muitos que tinham espírito mau, mas também de muitas enfermidades ele os curou. E o versículo 17 diz que tudo isso ele fez para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E nós lemos em Isaías 54, 53, verso 4. Repito, querido amigo e querido irmão, a Bíblia Sagrada é uma concordância única. A Bíblia Sagrada é um livro de texto e contexto. Não se pode usar um texto sem pretexto, senão seria então aí um texto sem contexto, porque seria um pretexto para uma grande heresia. É o que nós estamos vendo nos últimos dias nessa reta final. Alguém que está usando textos isolados na Bíblia Sagrada para formar dali uma doutrina, um ensinamento, e só porque está escrito você escuta e você acredita. Eu acredito que muitas pessoas que não conhecem a Bíblia estão sendo levadas de maneira enganosa, de maneira errada. Jesus Cristo disse isto lá no capítulo 29 de Mateus. Ele disse, vós errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus alertou-nos dizendo, ele ordenou-nos dizendo, Jesus não pede, Jesus não alerta, ele ordena, ele é o Deus, ele é o Rei, ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da palavra. Aliás, ele mesmo é a palavra, é o seu nome, palavra. Portanto, ele diz, examinai as Escrituras. João 5,39 está lá. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que falam de mim, são elas que dão testemunho, que testificam de mim. Portanto, nós não temos aqui como gabar-nos de que nós sabemos muita coisa, de que, olha, eu sou um crânio, eu sou um PhD na Bíblia. Não, querido. O Espírito Santo é o nosso professor. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que quem tem o Espírito de Deus discerne tudo muito bem. Quando você se debruça na Bíblia Sagrada, quando você começa a examinar a Bíblia, você vai descobrir pérolas preciosíssimas. Se tivéssemos o tempo disponível, ou pelo menos suficiente ou preciso, para se estudar todos os dias um pouquinho a palavra de Deus, a nossa vida seria diferente. Quantas Bíblias empoeiradas, quantas Bíblias esquecidas, quantas Bíblias fechadas. E quando muito abertas, elas são abertas como um amuleto, em um determinado texto, como um protetor da sua vida. Não acredita no Deus da palavra. Acredita na palavra, mas não acredita no Deus da palavra. E olha, acreditar na Bíblia, na palavra, mas não acreditar no Deus da palavra, não resolve o problema. Porque a palavra é de Deus. Portanto, ela testifica de Deus na pessoa de Jesus, e quando lemos, nós compreendemos isto. Portanto, eis aqui um texto inusitado. Todos os milagres que Jesus realizou, as doenças curadas, espíritos expulsos e tudo isso, foi para se cumprir o que estava no profeta Isaías 53. Portanto, não cabe mais a mim exibir hoje a arte de cura, de milagres, como sendo uma credencial do meu ministério. Meu ministério hoje é anunciar o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Não dissemos ainda qual é ele, mas vamos chegar lá e vou provar que o trabalho hoje da igreja, dos pregadores, deveria se limitar simples e unicamente nisto, porque o demais está sobre o controle, a vontade de Deus, a permissão de Deus, e aqui somos apenas instrumentos dele, usados para trazer a palavra dele ao nosso coração. Na próxima mensagem, eu quero trazer para você uma das curas que Jesus realizou, daquelas curas inusitadas, que nos traz realmente grandes lições. Eu te aguardo na próxima mensagem para tocarmos em uma dessas curas realizadas pelo Senhor Jesus. Maravilhoso a gente poder estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais solto, mais desinibido,
a gente se sente mais alegre, mais feliz, afinal de contas, a gente se sente completo, porque só a palavra de Deus pode nos completar. Leia, leia, leia. Depois estude, estude e estude. Tente compreender a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, palavra por palavra, frase por frase, versículo por versículo, livro por livro, capítulo por capítulo. E Deus te dará o conhecimento que você precisa para ser livre, livre do engano de Satanás. Vamos terminar orando. Pai querido, muito obrigado pela graça. Obrigado, Deus, pela grande e infinita misericórdia em nos capacitar para esse trabalho glorioso e os nossos irmãos e amigos para nos assistir, um trabalho de grande valia. Fala aos seus corações, que eles possam estar entendendo, ó Deus, compreendendo, que o Espírito Santo esteja abrindo suas mentes para uma compreensão total e que no final de tudo isto, ó Deus, todos aqueles que não são salvos sejam alcançados pelo maior de todos os milagres que Jesus realizou. Eu oro com gratidão no meu coração, no precioso e grande nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão e meu amado amigo. Eu te aguardo na próxima mensagem, se Deus nos permitir.